Graça e paz, Salmos de número 1, verso de número 6, porque o Senhor conhece os caminhos dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1, ele trabalha com contraste, e o contraste aqui é entre o justo e o ímpio. E esse verso 6, ele fala que o Senhor, ele conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio não vai prosseguir, vai se findar, vai perecer. Para nós entendermos melhor esse versículo, nós temos que olhar o versículo de número 5, porque o versículo de número 5 fala que haverá um juízo e os ímpios não continuarão, não passarão pelo juízo, não tem condição. E aqui entra a questão do caminho. Por que o ímpio ele não vai passar no juízo? E por que o justo passaria? E aqui está a explicação, porque o Senhor ele conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerão. A ideia aqui da palavra ímpio, na palavra do Senhor, ela tem o sentido de alguém que comete pecado, que comete erro, mas esse erro, esse pecado, né, é uma pessoa ímpia, ou seja, ela faz, não se arrepende, ela faz e já está planejando fazer de novo, diferentemente do justo. Não é que o justo ele não erre, não é que o justo ele não cometa algum pecado, mas o caminho dele é diferente, né? O versículo fala, o verso aí fala que o caminho do justo o Senhor o conhece, e que nesse caminho em que o justo ele está percorrendo, possa ser que haja algum incidente, e esse incidente será tratado, com certeza. O justo aí ele vai se arrepender, ele vai voltar ao caminho, diferentemente do caminho do ímpio, que o caminho dele todo é isso, né? Ele vive para isso, ele vive através da impiedade, de fazer o mal, de fazer o errado, enquanto o justo, nós entendemos assim, que ele se esforça, ele está continuamente no caminho justo, ele está procurando fazer o certo, fazendo o bem, fazendo aquilo que, né, no contexto aqui, fazendo aquilo que agrada a Deus, diferentemente do ímpio, que não tem preocupação nenhuma em agradar a Deus, em fazer aquilo que lhe agrada. E aí o verso 5 fala que haverá um juízo, e nesse juízo o ímpio não perecerá. E o verso 6 ele complementa, porque os justos, né, o caminho do justo o Senhor o conhece, porém o caminho do ímpio ele perecerá. Então aqui trabalhando aí, o salmista trabalhando com contraste entre o ímpio e o justo, e destaca aqui que Deus ele conhece o caminho do justo.